Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra que acha-se escrita no livro dos Salmos, no capítulo 40. Vamos ler com a ajuda de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém. Queridos irmãos, este salmo foi composto por Davi, que era rei em Israel,
E ele escreveu este salmo, irmãos, manifestando uma condição onde o seu coração estava aberto para descrever o que sentia com respeito ao Senhor, manifestando ali que, apesar de tudo que ele passava, ainda que era rei, mas que com paciência ele aguardava nas providências do Senhor. Os irmãos vejam que isto aqui foi escrito por um rei de Israel. Não era um rei pobre, ele tinha todos os recursos que necessitava. Mas aqui ele se colocava como um dependente exclusivamente de Deus em tudo, mostrando através deste salmo que o que necessitava de providência na sua vida, ele aguardava do Senhor. Então ele inicia dizendo que havia esperado no Senhor com paciência. E o Senhor então inclinou para ele e ouviu o seu clamor. É fato, irmãos, que ele escrevia isso aqui na meditação que ele tinha de depender de Deus em tudo para que houvesse sucesso na sua vida, tanto no reinado quanto na sua vida pessoal. Mas não deixa de ser também, irmãos, uma profecia a respeito da condição que ele manifestava da sua vida, mas do futuro para aqueles que precisassem de Deus estando em situação semelhante. Quer dizer que tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É certo, irmãos, que ele não estava se referindo aqui que ele estivesse caído dentro de um lago horrível, onde estava se atolando a cada momento, e que o Senhor veio lá e o tirou daquele lugar e colocou ele sobre uma rocha. Não era fisicamente isto, mas eram situações em que ele se encontrava e que considerava como se fosse afundado numa situação onde não havia recurso, que se o Senhor não aparecesse, ele certamente sucumbiria atolado numa situação horrível. Mas isso também não deixa de ser, irmãos, com respeito à nossa vida, aos nossos dias, ou à condição que nós temos, que também não tem conotação nenhuma física. Não quer dizer que nós estivéssemos aí num brejo, afundado, e não ter quem nos socorresse. E pode eventualmente alguém passar por uma situação dessa, mas não é o caso da palavra nesta manhã. Mas o pior e mais horrível lago que existe, irmãos, é o mundo de pecados, onde as pessoas estão aprofundadas nele, que é um charco de lodo, que quanto mais a pessoa se move, mais se atola neste lugar que não tem fundo. Quanto mais a pessoa se mexer, mais próximo da morte ela se achega. E o que aconteceu conosco? O Senhor nos tirou deste lago horrível, que era o pecado deste mundo, e colocou-nos sobre uma rocha e firmou os nossos passos. A rocha, os irmãos sabem quem é a nossa rocha. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a rocha eterna, que não se move. Ele dizia rocha, porque se fosse uma pedra, ele podia se mover, a pedra se mover, e não oferecer a ele nenhuma resistência e segurança. Mas era uma rocha, e a rocha não se move facilmente. Podemos dizer que uma rocha ela é imutável, não sai do seu lugar e não se mexe. E ele dizia então que saiu, foi tirado do lago horrível e colocado os seus pés sobre uma rocha. E também havia sido firmado os seus pés e os seus passos. É o que aconteceu conosco, irmãos. O Senhor nos resgatou do pecado e da morte, que era um verdadeiro atoladouro de lama,
sumidouro, porque a pessoa que ali está, chega um momento que sucumbe, desaparece. Mas de lá o Senhor nos tirou, nos firmou os nossos passos nesta rocha, que é Jesus Cristo, e pôs um novo cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Esta é a condição nossa nesta manhã, irmãos. A grande obra que Deus fez com cada um na nossa vida, que nos libertou da condenação eterna, colocou-nos em Jesus Cristo, que é o fundamento desta bendita obra. Lembrando que esta obra não está fundamentada na pessoa de homem algum. Não é porque já os servos de Deus antigos foram de fato verdadeiros esteios nesta bendita obra, mas dormiram no Senhor. Só que aquele em quem estamos fundamentados, ele morreu, mas ressuscitou e vive eternamente com Deus, e nele nós estamos firmados. Então este firmamento nosso é imutável. Quem está em Jesus Cristo fundamentado não se move. Vem a luta, vem a prova, vem a aflição, vem a angústia, vem a dor, vem o luto, a pessoa chora, geme, mas os seus passos estão firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Bendito seja Deus que fez esta obra com esta multidão, irmãos, e continua fazendo. Agora, por exemplo, está havendo batismo aqui no Brás. Enquanto nós estamos aqui reunidos e nos alimentando daquilo que vem de Deus para continuar nossos passos firmes, ali estão outros sendo resgatados também, irmãos, deste lago horrível, e colocados sobre a rocha, estão sendo batizados. Bendito seja o Senhor, cuja obra não para, irmãos. O Senhor trabalha. Jesus disse assim: meu Pai trabalha, continua trabalhando. Quer dizer, Deus não parou de operar. Mas nós muitas vezes não temos na nossa boca um novo cântico, porque nos parece que estamos, pela situação que vivemos, e os nossos olhos contemplam mais o que está embaixo do que está em cima. A gente olha mais o que está no lago horrível do que o que está nos firmando longe desta condição terrível. E por causa disso nós não cantamos mais. Não temos mais um novo cântico. Então é difícil que um crente arranque de dentro de si um cântico novo, um louvor novo, um cântico que agrade ao Senhor e alegre a sua alma. E nesta manhã estamos aqui, irmãos. Procuremos encontrar dentro de nós motivos para glorificar e louvar ao nosso Deus, porque agora nós estamos livres deste charco de lodo, irmãos. E os nossos passos estão firmes. Então dizia assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Porque mesmo estando, irmãos, sobre esta rocha, firmados, existem aqueles que facilitam e resvalam os seus passos, e escorregam. E aqueles que dela caíram, irmão, voltarão ao lago de novo de onde foram tirados, e caindo ali dificilmente escaparão. Mas ainda que estejamos firmes ou sobre esta rocha, e muitas vezes não muito firmes, nossos passos podem estar se resvalando. O Senhor manda a palavra nesta manhã para firmá-los, para que ninguém ponha os olhos no que está lá embaixo, mas olhemos para o alto, onde está Jesus, autor da nossa fé. Bendito seja o Senhor. Olhemos a Cristo, que Ele desprezou a afronta, suportou a cruz, por causa daquilo que Ele antevia, ou seja, Ele via o invisível. Ele sabia que se Ele suportasse a cruz, se Ele carregasse o que Ele estava sofrendo, determinado pelo Pai, a glória lhe esperava. E Ele foi firme, suportou, e não devendo, porque muitas vezes nós suportamos alguma coisa porque devemos, consequência dos nossos próprios atos, consequência das nossas obras, que muitas vezes não são muito boas,
então vem o custo delas, e nós sofremos. Mas ele não, ele sofria não por conta disso, de condições suas, como aqui, irmãos, Davi fazia uma comparação de si próprio, mas também tinha a ver com Cristo. Ele dizia assim: muitas, Senhor, são as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Depois, então, ele faz aqui uma comparação assim: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Depois ele diz: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. No rolo do livro não estava escrito especificamente de Davi, rei de Israel. No rolo do livro, isto é, porque a escritura naquele tempo era escrita no rolo, irmão, nos pergaminhos, era um rolo. E este livro continha predições, mas que não eram de Davi especificamente. Era de um outro que seria da raiz de Davi, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele dizia assim, que a ele se comparava como aquele que, escravo cujas orelhas tinham sido furadas. Por que ele dizia isso? Porque naquele tempo, irmãos, quando havia o tempo da libertação dos escravos, a cada 7 anos se permitia que os escravos pudessem deixar de viver sob a servidão do seu senhor e ser liberto. E não tinha castigo nenhum, nem pena por isso. Mas se ele resolvesse ficar com o seu senhor para sempre, o seu senhor o aceitasse para viver na sua casa como um filho, porque já estava ali há tanto tempo, acostumado com tudo, era de confiança, ele gostava do dono do seu senhor, ou seja, estava bem naquela casa. Se aceitasse, então era feito um furo na sua orelha, e este furo na sua orelha indicava que era escravo de orelha furada, então ele tinha dono para sempre. Ele não podia sair e nem era despedido. Esta era a lei que deixou Deus através de Moisés. E ele se comparava então como um servo de Deus, cujas orelhas tinham sido furadas. Ele prometia de não deixar o Senhor, e também que Deus o não deixaria. Por isso que ele dizia que o desejo dele era morar na casa do Senhor. Assim como o pardal e a andorinha achava um ninho na casa do Senhor, ele queria também ficar para sempre. Então, que imaginava que a orelha dele tinha sido furada, era escravo, o servo de Deus é para sempre, e Deus, o seu Deus, para sempre. Que isso também deve pertencer a todos nós, que uma vez crido no Senhor, passamos a ser servos e servas de Deus. Não que o Senhor fure as nossas orelhas, mas este pacto que fizemos com o Senhor, quando cremos e fomos batizados, passamos a ser filhos de Deus para sempre, e Deus o nosso Pai eternamente. Mas aqui falava também, irmãos, de certa forma, como no rolo do livro estava escrito, que não era de propriamente Davi, mas ela era de um outro que viria. Ele dizia: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, que não era o próprio Davi. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a fidelidade. Quem é que fez isso? Foi a descendência dele. Foi Jesus, o Filho de Deus. Preguei a salvação. Não escondia da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, porque nesta profecia já se falava do sofrimento que haveriam de vir a Jesus, o Filho de Deus, porque tinham sido rodeado de muitos males. Ele dizia: as minhas iniquidades me prendem de modo que não posso olhar para cima. Mas não era a iniquidade de Jesus, era a nossa iniquidade que ele levou sobre ele. E ele, pendurado na cruz, não tinha condição de olhar para cima. Sua cabeça estava caída,
pois ele mesmo havia dito que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E pendurado na cruz, não tinha um travesseiro para morrer com a cabeça apoiada, estava pendurado. E ele agora não podia olhar para cima, pela condição que estava pregado na cruz, e porque ele estava se tornando extremamente pecador. Não que ele pecasse, mas levando sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, a nossa condenação. Bendito seja o Senhor. Então essas iniquidades eram mais do que os cabelos da sua cabeça, que não era possível contar. Então ele falava: digna, Senhor, me livrar, apressa-te em meu auxílio. Então dizia: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. E de fato aconteceu. Ficaram confundidos os que tiraram a sua vida, porque tiraram a sua vida de fato, mas lhe foi devolvida a vida eterna na ressurreição. Esta obra que fez foi para que ele se tornasse, então, irmãos, a rocha da nossa salvação. Porque depois que ele cumpriu isso, nele nós estamos firmados, e nele nós iremos ver a face de nosso Deus como ela é. Por isso, queridos irmãos, toda a nossa condenação e culpa ele levou sobre si. Nós estamos hoje livres do pecado, livres deste lugar horrível. Bem-aventurado é quem mantém-se sempre firmes na rocha. E se alguma coisa quer resvalar dos vossos pés deste lugar santo, poderoso é o Senhor para nos firmar nesta manhã. E não tem outro motivo a palavra senão esse: de firmar-nos na graça do Filho de Deus. Quem é que nos pode tirar daqui, irmãos? É o pecado, que dizia Paulo, que tão de perto nos rodeia. De fato, irmãos, o pecado, ele rodeia cada um de nós. E o adversário muitas vezes quer fazer-nos pecar pela nossa fragilidade, nossas aflições, nossas preocupações, angústias, dores, temores daquilo que está por vir ou daquilo que acontece. Mas o Senhor manda a palavra sempre para afirmar-nos e nos fazer entender que em Jesus nós vamos ser mais do que vencedores. Aquele que nesta manhã se sente enfraquecido, debilitado, e diz: Senhor, eu não tenho força de te agradar, eu sou cheio de defeitos, de imperfeições e de fraquezas. E ouvindo esta palavra, parece que meus passos estão sempre querendo escorregar. Peça ao Senhor agora pela comunhão, Ele vai limpar os teus caminhos, te firmar os teus passos, e ninguém te arrancará desta bendita graça. Então, como o Senhor já deu de falar antes da palavra, é necessário que haja em nós, irmãos, uma resignação, haja em nós uma consideração de que sempre tem alguém sofrendo mais do que nós. Não vamos pensar: eu sou um sofredor, eu sou uma sofredora, porque comigo acontece de tudo, tudo me vem ao contrário, é isto, é mais aquilo. E nós cada vez mais vamos nos abaixando perante a situação difícil e trazendo para nós maior dificuldade. Mas a palavra é pregada para levantar o nosso ânimo e olhar para baixo e dizer: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que nos amou. Não é aflição, não é angústia, não é a dor, não é a morte, não é a luta desta vida, nem potestades, nem força, males nenhum nos separam do amor de Deus que está em Cristo Jesus e que agora está aqui em nós. Se estamos nesta rocha, agora o Senhor limpa o nosso caminho. Irmã que está fraca, sem força, que não cantou sequer estes hinos 3 que cantamos, porque a fraqueza te toma e o desânimo também. Levanta agora a tua cabeça, louve o teu Deus que te firma nesta graça. Santo é o Senhor. Assim nós venceremos, irmão. Hoje podemos estar, alguns talvez esteja aí olhando mais para baixo do que para cima. Que assim, irmãos, vamos falar um pouquinho da natureza humana. Independente
da graça que o Senhor Jesus fez a nós. O ser humano, ele tem uma capacidade enorme de trazer para si aquilo que ele almeja, tanto o bem quanto o mal. A pessoa que pensa somente em coisas malignas cultiva, porque o cérebro humano é como uma terra fértil. O que se semeia, produz. A pessoa vê informações ruins, assaltos, contendas, brigas, mortes, derramamento de sangue, violência contra a mulher, violência contra crianças, e se alimenta disto, e vai formando dentro de si um cultivo de coisas negativas, insucesso. É porque eu vou andar por aí, a fulana saiu aí, assaltaram ela, levaram o celular. Ela estava aí, veio um sujeito com uma moto, arrancou a bolsa da mão dela e levou embora. Aquele que estava no carro, veio um, quebrou o vidro, roubou ele, outro deu um tiro, outro fez, aconteceu, e vai alimentando disso aí. E chega uma hora que o pensamento está tão sobrecarregado de coisas negativas que a pessoa vai se atolando cada vez mais. Outros conseguem, de certa forma, psicologicamente, se livrarem de coisas negativas e pensam no futuro de paz. Procuram se dedicar ao estudo, ao trabalho, a desenvolver uma profissão, a buscar, a estudar, e vai evoluindo. É uma bênção de Deus, porque a capacidade do ser humano faz com que adquira para si aquilo que almeja. É claro que nem tudo, mas pelo menos se aproxima do bem. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então passaram a ter facilidade em conhecer o que era bem e conhecer o que era mal. E o livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha, ficou para eles. Cada um escolhe o que quiser. Quer o mal está aí, na porta. Quer o bem também está aí na porta. Busque o bem e sigam. Bendito seja o Senhor. Isso falando como ser humano. Os irmãos, vejam que os espíritos das trevas, malignos, eles têm maior facilidade de operar na pessoa que está com o sentimento lá embaixo, está decaído, está lá mais aprofundado no mal, numa depressão violenta que só pensa em coisas negativas. Mais facilidade tem os espíritos tentadores malignos de tomar aquela mente. Por quê? Porque está fragilizada, está entregue, está decaída. Diante de tanta coisa não tem mais força. E vem os pensamentos maus, até o suicídio. Até meninas que pegam um estilete e começam a se cortar no braço. E não só meninas e meninos, mas também muitos. E fazer outras coisas más. Entregam-se ao vício, entregam-se às coisas más que tem, vício da bebida e de drogas. Por quê? Porque não tem mais força, caiu, está aprofundado naquela fragilidade psíquica, sem força. Deus manda a palavra, sempre tem algum ensinamento que reforça um pouco o ânimo, que é para a pessoa, irmãos, pensar no bem e segui-lo, e deixar de pensar no que é negativo, deixar de pensar no que é mal, porque tem gente que quando levanta da cama e põe os pés no chão, já pensa no dia, só no que é mal. É porque hoje vence isto, eu não tenho com o que pagar, hoje aquele diz que vai me perseguir, hoje aquele outro, e assim por diante. E a pessoa já sai de casa derrubada. Mas tem aquele que levanta e dobra os joelhos, faz uma oração. Senhor, eu vou sair em nome do Senhor Jesus. Esteja comigo, Senhor. Guie os meus passos. Se pegar um, se pegar outro, vê a diferença que tem. Um está pendendo para a direita, para o Senhor. Outro pendendo para a esquerda, para a coisa negativa, para a destruição, para a miséria e para a desgraça. Outro para a graça, para a salvação. Esta palavra que o Senhor manda, vamos falar agora a finalidade que estamos aqui, para levantar o nosso ânimo. Ninguém se entregue aos maus pensamentos. Seja a nossa mente limpa, lavada no sangue do Cordeiro Imaculado. Glória a Jesus. Do que levantar
levantaste nesta manhã pensando já na segunda-feira, que não sabe o que vai fazer, receba agora um conselho que vem dos céus. Pense, amanhã será um dia melhor do que o de hoje, porque o Senhor Jesus está comigo, meus pés estão sobre a rocha. Receba agora o poder, a virtude e a graça de Deus. Dá para cantar um louvor ao teu Deus? Dá para cantar um cântico novo? Receba agora um cântico novo na vossa boca. Cante louvores a Deus. E deixa o mundo com as suas concupiscências. Por quê? Porque nós estamos sobre a rocha e a rocha não se move. E hoje ela se moveu para o nosso bem. Ele nos diz, fiquem firmes, porque a salvação está garantida. Glória a Deus Deus. seja louvado. Amém. Glória a Deus. Agradeçamos a Deus em oração.